comigo, no primeiro ano que nós estivemos aqui nesse lugar, entrou um cidadão por aquela porta ali, e ele entrou por ali, e ele ficou sentadinho, pediu para mim se poderia participar. Eu falei, pode, você pode participar, claro que pode. E aí ele ficou ali. Quando eu subi para pregar, mas era um tempo muito difícil, havia meia dúzia de pessoas, 8, 9 pessoas na igreja, e as coisas não caminhavam, tudo difícil, não havia dinheiro, não havia pessoas, não tinha resposta de nada, e eu subi para pregar com aquele cidadão ali. Quando eu estava pregando, isso há quase 6 anos atrás, Deus falou para mim, o Espírito Santo, enquanto aqui pregava, ele ministrou meu coração, e ele disse o seguinte: se você não vê glória naquele homem, você está no lugar errado. E ele usou a seguinte palavra, eu estava pregando uma outra palavra, que eu nem lembro, está marcada na data, mas eu não lembro. Mas a palavra que ele falou eu lembro, ele disse assim: se você não acreditar que eu faço daquele homem um empresário, você está no lugar errado. E essa palavra empresário ficou no meu espírito, porque ele falou comigo, se você não crê que eu faço dele um empresário, era um senhor, era um cidadão do bem, ali com as suas mãos calejadas, um homem bem simples, mas ele estava um pouco alcoolizado, e Deus trouxe essa memória para mim. Então lá eu já tive vontade de trabalhar justamente com essa classe de irmãos em Cristo, com essa classe de pessoas que são empreendedoras, que são pessoas voltadas a ter um comércio, a ter uma indústria, a ter o seu próprio negócio. E faltava oportunidade assim, em Deus mesmo esperar o melhor momento. O melhor momento foi hoje. Então Deus determinou que hoje assim fosse. Então você está já de parabéns. Eu fico muito feliz com a tua presença, eu fico feliz com você, por você estar aqui, eu fico feliz com você e por vocês, porque vocês escolheram o melhor lugar, o melhor momento, a melhor ocasião para poder receber o que vocês vão receber. Há pessoas que gostariam muito de receber o que vocês vão receber e não podem receber ainda. A gente vai estar disponibilizando esse material aí pela rede, mas depois, até o mês que vem, a gente vai ter todas as informações necessárias para isso. Só que você já é primícia, você já vai receber antecipadamente o néctar, o melhor daquilo que Deus tem para nos dar. E eu vou começar, como a gente começa, eu quero dar mesmo realmente boas-vindas para cada um que está aqui. Você não está perdendo seu tempo, você está investindo o seu tempo. Há uma diferença entre perder e investir. Você está investindo o tempo. Aliás, você é fruto do que você investiu até hoje, de tempo, não de dinheiro, de tempo. Todo o tempo que você investiu se tornou em você. O que você investiu para estudar, o que você investiu para trabalhar, o que você investiu, você é fruto do investimento de tempo que você colocou durante a sua vida. E este é um tempo aqui, estamos justamente para você mudar a sua história daqui para frente. Coisas maiores você vai conseguir conquistar e aprender conosco. Então você é muito bem-vindo, você é precioso, preciosa por poder estar aqui. Glória a Deus por tua vida. Eu vou ler um texto base, é esse texto que nós temos aqui no banner. É um texto base que diz assim, você não precisa se preocupar, eu vou ler para você. Em Eclesiastes capítulo 5, no versículo 18 a 20, isso é para embasar. Eu só vou falar esse texto, depois a gente vai entrar em algumas questões profundas, eu vou ser rápido. Vai ser tão rápido que você vai falar, meu Deus, eu queria mais. Diz assim o texto em Eclesiastes capítulo 5. E na experiência da vida, descobre que o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber, desfrutar o resultado de todo o trabalho realizado debaixo do sol durante os poucos anos que Deus lhe concede, porquanto esta é a sua porção e recompensa. Todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos que o tornam capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho, isso é presente de Deus. Esta pessoa não ficará refletindo sobre os dias que se passaram, pois Deus o mantém ocupado, desfrutando as alegrias do seu coração. Que palavra! Deus está dizendo que Ele vai manter você ocupado, desfrutando das alegrias do seu coração, das alegrias do seu coração, das suas vitórias. Este aqui é a expressão viva do coração de Deus para a tua vida. Então você tem que começar já entendendo que há um Deus Criador, que Ele deseja que você seja um vitorioso na terra. Ele não pôs você apenas por pôr, você é um vitorioso, naturalmente já nasceu com DNA de vitória. O problema é que as pessoas não sabem disso. As pessoas são entregues a muitas situações que ela vai sendo deturpada no decorrer da vida, do seu caminhar, e elas esquecem coisas valiosas.
E um pouco disso eu vou passar hoje. São 12 ministrações que eu vou fazer, uma vez por mês. Vai ter acesso, vai ter muito mais material ali na rede para vocês. Depois a gente vai passar os endereços do site, tudo direitinho, você vai saber. Tudo isso você vai ficar sabendo. Só que eu vou começar a derramar para você um néctar aqui, um mel, algo precioso da parte de Deus. Eu apenas quero ser um canal abençoador na tua vida. Uma vez perguntaram, há muito tempo assim, perguntaram para mim: pastor, você sabe tanto a respeito assim de prosperidade, sabe até quantas vezes se fala sobre dinheiro na palavra, por que você não fica rico? E eu fui questionar a Deus, eu falei, é verdade. Eu sei tantas coisas, a gente sabe tantas aplicações, tantos princípios, mas aí Deus ele foi ministrando ao meu coração e eu pude entender que cada um tem um papel na terra, cada um tem uma função. A minha função é ver você vitorioso, porque eu vou comer do fruto do teu trabalho. Eu vou ser sustentado pelas mãos da tua prosperidade. O meu papel na terra é liberar você para que você cresça muito, é liberar você com conhecimento, liberar você profeticamente, liberar você para que você cresça e chegue lá no topo. Essa é a minha função, é liberar vocês. O profeta come da mão daqueles que ele libera. Isso é bíblico. Então, eu descansei meu coração, não fico preocupado de ficar rico, porque eu já me sinto um homem mais próspero do mundo, porque a maior prosperidade eu tenho, que é a minha família. É a minha própria vida junto com a minha família. Então, isso é, para mim, o meu galardão de prosperidade na terra. Tudo mais que vem é lucro. Venha mais porque Deus assim quer, mas a minha alegria, eu me sinto assim realizado e feliz com aquilo que Deus me deu, me tem dado, e Ele vai dar ainda até quando Ele quiser, Ele vai estar suprindo, e o meu papel é liberá-los, e eu vou liberá-los a partir do conhecimento da palavra. E eu vou começar falando com vocês um pouquinho sobre uma questão de valores. Diga valores. Valores. Depois de algum tempo assim, eu passei algum tempo pesquisando, estudando, vasculhando, na vida mesmo pastoral, na vida. Eu já trabalhei em empresas muitos anos, já fui gerente de produção, eu já trabalhei assim, com muitas pessoas, de muitas maneiras, de muitas formas, empresas sendo entregue na minha mão, e pessoas confiando na gente, já passei por várias coisas, eu fui aprendendo um pouco disso aqui. Então eu quero passar para você um estudo empírico, ou seja, algo que eu vivi, não algo que eu aprendi de ter ouvido falar, mas algo que eu consegui viver na minha vida. Então quando você ensina algo que você vive, é mais fácil para as pessoas receberem, para entenderem, até para aceitarem e crerem. Então entenda uma coisa, o sucesso do ser humano ele está intimamente ligado a duas bases. Duas bases vão servir para embasar o teu sucesso, para embasar a tua vitória, a tua conquista como um empresário, ou como aquele que pretende ser um empresário, ou como aquele que um dia foi e por algum motivo, talvez desistiu ou aconteceu coisas que você não sabia, e aí acabou sofrendo alguma avalia, mas você está aqui, e Deus pode te tirar desse lugar a partir das informações que você vai estar recebendo. Então o sucesso de um ser humano está intimamente ligado a duas bases. Primeira, as informações que ele recebe, e segundo, as aplicações das informações recebidas. Porque uma coisa é receber informação, outra coisa é eu aplicar aquilo que eu fui informado. Porque receber informações, a gente vive recebendo o dia todo, durante o tempo todo da nossa vida, mas nem sempre aplicamos aquilo que recebemos, e isso vai causando alguma barreiras grandes, e as informações formam, escute bem, as informações elas formam o ser humano. Todas as informações que você tem vai formando o que você é hoje. Você é fruto das informações que você recebeu desde que nasceu. Desde que você nasceu, você foi recebendo uma carga de informações, e isso foi formando você, isso foi liberando você, isso foi trazendo coisas para dentro de você. Então essas informações funcionam assim. Todo ser humano formado, ele é informado com informações que o formam. Todo ser humano passa por isso. Todo ser humano formado, ele foi informado para se formar. Todo ser humano. Não tem um ser humano que seja formado que ele não foi informado para ser formado. Então, para eu me formar em uma categoria, ser um empresário, ser um bom marido, ser uma boa esposa, enfim, qualquer tipo de empreendimento da minha vida, eu preciso de informações. Você quer ver como a informação faz parte da tua vida? Quando você começou a aprender a andar,
Você dependeu da informação do teu pai, da tua mãe, que pegou você no colo e fez assim, ó, põe o pezinho assim, olha para frente, ó, não olha para o lado. São informações desde que você nasce. Até para andar, você começou a andar porque foi informado para isso. Então nós somos formados pelas informações que temos. Então o problema é, nós somos informados, recebemos informação, mas nem sempre aplicamos. Então, para que eu seja uma pessoa de sucesso, eu tenho que fazer as duas coisas. Eu tenho que receber a informação, mas eu tenho que também aplicá-las. Porque se eu apenas receber e não fizer nada com aquilo que eu recebo, eu só sou um informado. Eu não sou uma pessoa formada, sou apenas um informado. Aí você pode ser apenas um informado ou um informado que se forma. Você que decide. Eu posso ser uma pessoa que recebe informação e aí eu vou ser formado, ou eu apenas fico com a informação e não me formo nunca. Por quê? Porque eu não ponho aquilo em prática, eu não coloco aquilo para frente, para o lado de fora. Aplicações das informações recebidas, nada mais é do que externar, pondo em prática, o que até agora era só teoria. O que é quando você se forma? Você abre uma empresa a partir das informações que você recebeu. Agora, para você fazer isso, você precisa pôr o pé na estrada e fazer o que deve ser feito, com as informações recebidas. Agora, não é de qualquer maneira. Todas as aplicações que eu faço, como um empresário, eu só faço como um empresário, porque um dia entrou uma informação dentro de mim, e agora eu vou pôr para fora, eu vou externar. Tudo aquilo que um empresário tem aqui fora é fruto das informações que ele tem dentro. Então eu te pergunto, que nível de informação você tem para querer ser um empresário? Qual nível de informação você tem recebido no teu coração, no teu intelecto, na tua mente, para você querer ser um empresário? Porque não dá para ser um empresário porque alguém é. Eu não posso ser um empresário porque alguém falou que é bom. Eu não posso querer ser um empresário porque estão dizendo que vale a pena trabalhar por conta. Não, eu preciso entender que se eu quero ser um empresário, que tipo de informação eu tenho recebido para que isso ocorra. E uma vez recebido, eu tenho que pôr isso em prática. Eu preciso pôr para fora o que me foi entrado. A teoria não desfruta, você só desfruta quando a teoria vira prática. Se você ficar só na teoria, no planejamento, e nunca pôr em prática, você nunca vai desfrutar, porque ninguém desfruta de teoria. Me mostra alguém que dá teoria se desfruta alguma coisa. Teoria não dá desfrute para ninguém, é a prática que dá. Se eu disser, por exemplo, no lado religioso, eu tenho fé, mas eu não desfruto da fé porque eu não a pratico. Então a prática é que vai me tornar um desfrutador daquilo que eu estou professando, aquilo que eu estou dizendo que tenho. Então eu necessito ardentemente de pôr em prática todas as informações. Anote aí, a grande riqueza de um empresário não está nos bens externos, mas sim nos valores internos que ele aplica. Não está nos bens externos, mas nos valores internos que ele aplica. Valores internos, escute, que ele aplica, vou repetir, que ele aplica. Ele pode ter muitos valores internos, mas ele nunca externiza, nunca põe para fora, nunca aplica, nunca pratica, não vai sair disso. Ele vai ficar 20 anos sonhando em ser e nunca será, porque ele nunca pratica o que ele sonhou ser um dia. Então eu preciso pôr para fora tudo aquilo que me entrou, os desejos que eu tenho. Então eu tenho que entrar em algumas bases aqui. Por isso que eu marquei 3 bases de crescimento para você que quer ser um empresário. Ou você já é, ou você quer voltar a ser. 3 bases de crescimento que vão demarcar a tua vida, vão demarcar a tua história hoje. 3 bases de crescimento, muito simples. Você já parou para pensar quantos projetos, quantos sonhos ficaram só na teoria? Analisa, pensa um pouco. Quantos projetos, sonhos que você idealizou e ficou só na teoria, nunca veio para fora, nunca aconteceu nada. A pessoa recebeu a informação, essa informação foi formada dentro dela e nunca veio para fora, ficou só no rol da informação e nunca pôs para fora, nunca pôs em prática. E para que o empresário cresça, ele precisa pôr em prática. Agora veja bem, eu vou passar para vocês 3 bases de crescimento empresarial. Você quer ter uma empresa? Vai abrir uma empresa? Já tem uma empresa? Já quebrou uma empresa? 3 bases que precisam para você ter um crescimento empresarial. A primeira delas é enfrentamento. Você precisa ter enfrentamento. O que é enfrentamento? Se você buscar no dicionário
secular, um dicionário, você pesquisar no Google, vão falar que enfrentamento é um confronto. O enfrentamento nada mais é que você pôr em prática um desejo, é um ato ou um efeito que você faz de enfrentar, é a prática do enfrentamento. Você vai ter que enfrentar alguma coisa. Então o enfrentamento, ele faz parte daquele que vai crescer empresarialmente. Por quê? Não pense você que você vai abrir uma empresa e vai ficar na rede, vai dar tudo certo, tudo sim de primeira. Existe uma base de enfrentamento que eu vou ter que suportar, conviver, caminhar com ela. Então, enfrentamento, ou seja, se alguém quer crescer na vida, ele precisa aprender a enfrentar problemas. Guarde isso no seu coração, porque eu vou ser rápido. Para você vencer na vida como empresário, você tem que aprender a enfrentar os problemas. Aprenda a enfrentar os problemas, cada um deles. E para isso você vai ter que aprender a desenvolver 4 coisas em sequência. Primeira coisa, identifique o problema. Segundo, não corra do problema. Terceiro, enfrente o problema. E quarto, resolva o problema. Se você quer ser um empresário, você vai ter que enfrentar. E quando você for para o enfrentamento, você vai passar essas fases. Você vai ter que identificar qual é o problema. Você vai precisar urgentemente não correr do problema, e você vai precisar enfrentar o problema e depois resolvê-lo. Identifique o problema. Por quê? Porque eu não devo enfrentar aquilo que eu não conheço. Então você tem que identificar. Identificar está no rol do conhecimento do problema. Você vai conhecer o problema que você está enfrentando, aquilo que está supostamente colocado à tua frente. Então você tem que identificar qual é o problema. Como que eu vou enfrentar algo que eu não conheço? Como que você vai vencer um gigante que para você é invisível, você não sabe de nada? Então, para eu conseguir vencer e crescer a minha empresa, a sua empresa vai crescer se você aplicar esses 3 princípios de base. São 3 princípios simples de base que precisam ser colocados. Então, primeiro eu devo identificar o problema, ou seja, eu não devo enfrentar aquele quem eu não conheço. Então identifique o problema. Segundo, não corra do problema. Por quê? Uma vez identificado, você tem que estabelecer uma firmeza. Porque às vezes você vai identificar o problema e vai ficar com medo do problema. O medo é um vilão. Quando identificar um problema, você tem que ter uma firmeza, você tem que ser uma estaca. Você não pode correr do problema. Às vezes a gente identifica e fica com medo pelo tamanho dele. Não, você vai identificar o seu problema, vai identificar porque os problemas você não pode evitar. Já te avisar que você nunca vai conseguir evitar os problemas. Mas você tem o dever, como um empresário que você deseja ser ou já é, ou já foi e quer voltar a ser. O dever de enfrentá-los. E para enfrentar tem que identificar cada um deles. Cada um dos problemas identificados você não corre. É estabelecer a sua firmeza. Terceiro, enfrente o problema. O que é isso? Eu identifiquei o problema, você identifica o problema, aí você fica firme, não corre por causa do problema. Agora, além de não correr, tem uma outra coisa, que é enfrentá-lo. Agora você vai correr para cima do problema. Porque se você pegar um problema, identificar um problema, ficar paralisado e não fazer nada, o problema vai te engolir como uma avalanche. Muitas pessoas, muitos empresários, eles identificam o problema, ele até para, mas não faz nada, o problema vem e os engole, e aí eles quebram. Então, quando está identificado, eu preciso não correr e em seguida avançar para cima do problema. Eu estou te passando princípios que vão estabelecer a tua vitória. E em quarto, eu preciso resolver, resolva o problema. Então, identificar, não correr, enfrentar e resolver. O que é resolver? Resolver é não permitir que o problema tenha continuidade. Não permita que o problema continue. E essas aplicações para a sua vida empresarial está também ligada à sua vida pessoal. Isso cabe a tudo na nossa vida. Só que como estamos na rede de empresários, então isso serve para a sua vida empresarial. E para ser um empresário, você só precisa aplicar como base essas 3 bases. Então a primeira base é o enfrentamento. Enfrentamento. Como que você vai crescer na vida se você não resolve problemas? Fala para mim. Me aponte uma pessoa que não resolve problemas que cresceu na vida. Não tem. Não existe. Então, se você pensa em ser um empresário, já começa com essa questão no teu coração. Fala, bom, eu vou ser, estou me propondo a ser, então eu tenho que suportar, eu sou um homem de enfrentamento, uma mulher de enfrentamento. Quando surgir o problema, eu vou identificar, vou ficar firme, vou avançar e vou resolver.
Não vou permitir que ele dê continuidade, que ele não prossiga, ele não vai seguir em frente. Tanto biblicamente, quanto historicamente falando, só recebe governo, só recebe lugares altos, aqueles que fizeram exatamente isso aqui, pessoas que resolveram problemas difíceis. Se você pegar aquele moço, historicamente eu estou dizendo, não precisa nem ser biblicamente, não precisa nem ser religiosamente, vai na história. Se você pegar José e pegar Daniel, José ele era um escravo, onde? No Egito. Daniel era um escravo onde? Na Babilônia. De escravo foi para governo. Teve um governo, viraram governadores, eles foram liderar uma nação. Por quê? Porque eles resolveram problemas difíceis. As pessoas que resolvem problemas difíceis têm destaque na vida em todas as áreas. A sociedade busca pessoas que resolvem problemas. Se você é um empresário e você vai contratar um funcionário, você não quer um funcionário, você quer um resolvedor de problemas. Então, resolver os problemas, isso faz parte da nossa vida, de não correr de nenhum deles, eu não posso correr. O que eles tinham em comum, esses dois, é exatamente isso, os dois resolveram questões que ninguém resolvia. Então, se você está pensando em ser um empresário, ou já é, ou você um dia foi, quer voltar a ser, entenda, tem que haver um enfrentamento e tem que estar preparado para resolver problemas difíceis. Se prepare para resolver problemas. Você vai ter muitos funcionários, você que vai ser um empresário. Aí você vai ter vários funcionários, você não pode contratar um funcionário, você tem que contratar um resolvedor de problema. Se você vai contratar apenas um funcionário, ele apenas vai lá, bate cartão, faz o que tem que fazer. Não, ele tem que ser um resolvedor de problemas. E você como empresário também. Então, a resolução, resolver problemas, é infinitamente necessária como base para a nossa vida, para a sua vida. Como empresários, você precisa ter isso no teu coração. Ao invés de pensar em fugir dos problemas, vá para frente deles, vá para cima, identifique, pare, se prepare, avance e resolva. Por mais difícil que seja, quanto mais difícil o problema for, mais graça você terá na sua vida empresarial. Então veja uma coisa que eu escrevi ali para vocês, ó. Nenhum empresário inteligente contrata funcionários, ele contrata resolvedores de problemas. Agora, qual que é o problema disso? O problema é que os resolvedores de problema estão escassos. O problema é que os resolvedores de problemas não procuram empresários. Esse é que é o problema. Porque você vai ter uma empresa próspera que vai contratar alguém, você precisa contratar resolvedores, e cadê eles? Onde eles estão? Onde que os resolvedores estão para resolver os problemas? Eles procuram também resolvedores de problema. Um funcionário que vai chegar para você um dia, porque eu estou falando com pessoas que um dia terão pessoas debaixo do seu comando, como empresário que você vai ser, se você ainda não é. E se é, você vai crescer ainda mais. E aí quando chegar alguém para você, você vai ter que procurar pessoas que são resolvedores de problema. Só que para você os encontrar, você também tem que ser um que resolve problemas. Porque a questão daquele que vai resolver o teu problema também tem problemas que só você vai poder resolver. Então um empresário, ele tem que ter em mente que ele também tem que ser alguém que resolve problemas, o funcionário. Eu preciso entender a resolver problemas de todos, inclusive daquele que resolve os meus. Então aí vai entrar numa questão de valores, coisas mais íntimas de valores. Por isso, não perca, está aí, os resolvedores de problema da tua equipe. Não perca. Sabe como que você não perde eles? Resolvendo o problema deles. Não perca. As pessoas que resolvem problema para você, não os perca. Se você os perder, vai haver um déficit muito grande. Quando você encontra alguém na tua equipe que é um resolvedor de problema, mantenha ele ali, ou ela. Segunda base para um empresariado com sucesso é aprender a diferenciar o CPF do CNPJ. Esse aqui é crucial. Esse aqui é uma das bases mais sólidas dentro do empresariado. O que tem de empresas, ou seja, de CNPJs que estouraram, que minaram, que foram destruídos, justamente por não conseguir fazer essa diferença. O que é CPF? É cadastro de pessoas físicas, CNPJ. É o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Agora, para começar, não existe pessoa jurídica sem antes existir uma pessoa física. Não existe a empresa sem um empresário. Não existe
uma empresa aberta com um CNPJ sem ter um CPF primeiro. Então, o CPF e o CNPJ são diferentes. E se você tratar igual, ou com uma diferença invertida, que eu vou te explicar, você não vai conseguir progredir. Então, não existe empresa sem um empresário. Tem que se diferenciar o quê? Preços e valores. Tem que diferenciar isso no teu coração. Você que vai ser empresário, toma cuidado. Mas muito cuidado com preços e valores. Cuide disso como a menina dos olhos, porque disso vai se valer. Isso é a base da tua empresa. Se você guardar essa diferenciação, porque isso aqui é um princípio já aplicado há milênios. Então eu preciso fazer isso. Como está sendo aplicado? Diferenciando a pessoa das coisas. CNPJ do CPF. O CPF é você. Deus te chama pelo nome. Ele trata você no CPF. Ele não te trata no CNPJ. Deus não reconhece a tua empresa, Ele reconhece o empresário. Ele reconhece o ser. Ele não reconhece as coisas. Ele reconhece as pessoas. Ele reconhece o empresário. Então, vamos lá. Você vai anotar aí, você está anotando algumas coisas. Eu quero que você anote algumas coisas do teu coração. Essas diferenças. Escute isso. Porque às vezes você fala, mas como que eu vou diferenciar? É simples. O que é preço? O preço é tudo aquilo que é substituível. Tudo que é substituível tem preço. Esse púlpito que está aqui, ele é substituível, então ele tem preço. Ele tem um preço aqui, que alguém vai cobrar um preço, eu ponho outro no lugar. Tudo que é substituível tem preço. Tudo. E o contrário, no caso do CPF, que vai falar de valor, é tudo aquilo que é insubstituível. Preço é tudo aquilo que é substituível. Valor é tudo que é insubstituível. Então eu não posso fazer essa troca. Máquinas e equipamentos, por exemplo, eu posso substituir. O carro, o caminhão, o empresário trabalha com caminhão, às vezes ele é um empresário, ele é um caminhoneiro, ele é um empresário. O pipoqueiro, ele tem um carrinho de pipoca, ele é um empresário, é um objeto, ele tem preço aquele objeto, ele pode ser substituído. Tudo que é substituível, ele tem preço. Mas o que é insubstituível, ele tem valor. Pessoas são insubstituíveis, então elas têm valor, elas não têm preço. Agora, não posso nunca desobedecer a uma ordem. Tem pessoas que podem perguntar assim, mas escute, mas e um funcionário que não está dando uma resposta, eu vou substituí-lo? Não, você não pode substituir o funcionário. Você vai substituir o trabalho que ele está te vendendo. Mas a pessoa não, a pessoa, o ser, ele é insubstituível. O que ele está praticando, você está substituindo aquela mão de obra, mas não o ser. Por isso não se pode desmerecer e dizer assim, esse funcionário não vale nada. Não, o seu João, o seu Joaquim, a dona Maria, valem muito. Só que o que eles estão me vendendo, fornecendo como um trabalho, para mim não está se encaixando. Com certeza eles conseguirão fazer isso numa outra empresa. Na minha não está sendo suficiente, mas o valor pessoal de cada um tem que ser mantido. E generaliza-se quando alguém não dá uma resposta positiva. Quando alguém não dá uma resposta positiva, acaba se generalizando e dizendo esse funcionário não vale nada. Não, pode não estar valendo para você na questão do trabalho. E essa confusão entre preços e valores vai denegrindo a imagem do empresário. Porque talvez você diga, fulano não vale nada. E aquele fulano que você disse, aquele funcionário, aquele colaborador que para você não vale nada, na outra empresa dá fruto. E aí? Como que fica? Então não é o ser. Então nunca desvalorize a pessoa. Nunca desvalorize, porque não é possível substituir essas pessoas. Agora o que ela está praticando, o que ela está fazendo, eu posso até substituir o serviço prestado. Mas nunca o valor humano de quem presta o serviço. Nunca pode fazer isso. O serviço tem preço, o prestador de serviço tem valor. A empresa tem preço, o empresário tem valor. Então você tem que entender isso. E essa diferenciação, ela é crucial para o sucesso. Ela é crucial para que você consiga romper com a tua empresa, romper com os negócios que você planeja. Se eu não fizer essa diferenciação, lá na frente vai sofrer, e muito. Pode-se negociar, vender, comprar empresa, mas nunca negociar, comprar ou vender pessoas. Então não se faz isso, porque pessoas têm valor. Tudo que tem valor não está à venda. Só está à venda o que tem preço. Então o empresário tem que fazer essa diferenciação. E aqui é um outro nível, que é do empresário se valorizar como pessoa. E com certeza você vai tratar pessoas, escute isso, da mesma maneira que você se trata.
Uma pessoa que trata mal o seu funcionário, com certeza ele trata mal a si mesmo. Quem não consegue ter uma condição humana para o outro é porque no fundo ele não está resolvido emocionalmente, ele não está resolvido como pessoa, como ser humano, então ele vai ser uma réplica, ele vai repetir aquilo no outro, aquilo que ele considera de si mesmo. Ele não está bem com ele se sente um lixo e ele trata o funcionário como tal. Então esses acertos, eles são cruciais para nós, entender o valor que eu tenho como empresário, que você tem como empresário, como empresária. Você tem que entender esse valor, porque você se valorizando vai valorizar quem tem valor, ainda que não te sirva a prestação daquele serviço, mas você nunca desvalorizará pessoas, porque quem desvaloriza pessoas está no caminho da derrota, do fracasso, está no caminho da derrocada. E tudo que eu estou te falando são princípios bíblicos, e eu poderia dar inúmeras partes aqui para você entender, mas fique com o princípio, apenas obedeça, aplique isso no teu coração, entenda isso. Você já ouviu frase do tipo assim, tal pessoa é fria, é calculista, aquela pessoa não ficou um iceberg, depois que ele comprou uma empresa, cresceu um pouquinho, parece um gelo, essa pessoa ficou assim. Por quê? Porque ela começou a misturar as coisas, ela agora passa a dar valor às coisas e pôr preço em pessoas. Então ela inverteu, e essa inversão vai causar a falência dela amanhã. É inevitável, não tem como evitar isso, é inevitável, é princípio, é só questão de dias, meses ou anos, mas é inevitável, quando se valoriza coisas ao invés de pessoas. Então é necessário, por isso faça distinção entre CPF e CNPJ. CNPJ tem preço, você vai lá, paga todas as taxas, vai ter um CNPJ. Agora o seu CPF se refere a você, esse tem valor. Então nunca esqueça disso. Se você planeja ser um empresário, ou já é, ou foi um dia que é voltar a ser, entenda, você tem um valor de CPF, é uma pessoa insubstituível, não existe outro como você. Se você fizer essa diferença, com certeza você vai se tornar mais humano, mais humilde, e lógico, você vai resolver problemas. Fazer diferença entre CPF e CNPJ nos torna humildes o suficiente para reconhecermos que nessa terra não se cresce sozinho. Se você fizer essa diferença, você vai entender que não pode crescer sozinho. Toda pessoa que cresceu sozinho fez alguma coisa errada no meio do caminho. Toda pessoa que cresceu sozinho, ele danificou alguém, e ele vai ser danificado em algum dia. Eu poderia citar inúmeras histórias para você. Um monte de testemunhos de pessoas, de empresários que quebraram, porque inverteram esses valores. Então não esqueça de fazer essa diferenciação entre CNPJ e CPF. Faça isso sempre, não desmereça o humano. E isso vai estar ligado exatamente à terceira base. A terceira base para que você tenha uma empresa de sucesso. Você vai abrir empresa? Ou você já tem? Ou pretende voltar a ter? Terceira base, escolher cuidadosamente suas conexões. É preciso ter um zelo tão grande para você escolher as conexões, porque as conexões que você fizer vão marcar o teu destino. Conforme as conexões que você fizer, demarcarão o teu destino amanhã. Porque eu preciso tomar cuidado com as conexões que faço. Essa é uma das bases mais sólidas para o crescimento empresarial e em qualquer área da vida. As conexões são muito importantes. Cuidado com quem você se conecta. A conexão vai me levar para frente ou para trás. E já é comprovado, inclusive cientificamente, que você é resultado das pessoas com quem você vive. Cientificamente é comprovado que você é resultado das pessoas que você vive ao redor. Por isso, cuidado com quem você se conecta. Se você quer ser um empresário, cuidado. Se você se conectar a empresários corruptos, aí outro corrupto, daqui a pouco você está igual a eles. Se você se conectar a empresários que fazem coisas indevidas, daqui a pouco você faz também. Porque eu preciso me conectar com boas conexões que vão multiplicar na minha vida. Não vão somar, vão multiplicar. A soma é muito pouco. Somar é 5 mais 5, 10. Multiplicar é 5 vezes 5, é 25. Então você tem que buscar pessoas multiplicadoras na tua vida. Não pessoas que vão subtrair a tua vida. Pessoas que vão denegrir a tua imagem, que vão transformar você no que elas são. Porque se você encostar nelas, elas se transformarão, você se transformará no que elas são. Então eu preciso me conectar, tomar cuidado com as
conexões. As conexões certas podem contribuir para o teu crescimento ou para a falência ou quebradeira de alguns. Cuidado com as conexões. Cuidado com quem você se conecta. Se você pegar um empresário bem-sucedido e tirar tudo, veja bem, você pode arrancar tudo de um empresário bem-sucedido. Isso é para você entender que talvez você não está assimilando bem, que mas eu dou conta, eu sou crescidinho. Escute uma coisa, se você pegar um empresário, vamos pegar um empresário brasileiro, vamos pegar um empresário conhecido no Brasil, vamos pegar o Silvio Santos, que é popular, todo mundo conhece. Se você pegar ele e você retirar toda a fortuna dele, se você tirar os seus bens, tirar suas empresas, se você arrancar tudo o que ele tem, se você o deixar sem nada, daqui a um ano aproximadamente, ele vai estar rico de novo. Por quê? Porque ele tem as conexões corretas, e você vai ficar pobre porque você não sabe nada. Aquele que tira empobrece, mas ele tem as conexões. Ele sabe de quem comprar, para quem vender, ele sabe de quem emprestar, como pagar, ele sabe quem precisa disso, quem que vende aquilo, ele sabe todas as conexões. As conexões vão fazer ele ficar rico de novo daqui a pouco, porque a riqueza não está naquilo que ele tem aqui fora, mas no conteúdo que ele tem dentro. Por isso é necessário você tomar cuidado com as conexões que você faz. Se você vai ser um empresário e você quer crescer, cuidado. Você tem um ponto de táxi, você tem um carro no ponto de táxi. Aí você é um taxista. Se você encostar num taxista que de você tem inveja, de um taxista que quer o teu lugar, e você se encostar nele, tudo que ele falar vai ser para te diminuir. Todo conselho que ele der é para que você não dê certo. Tudo que ele fizer é para tomar o teu lugar. Mas se você pegar uma pessoa que chega perto de você, que quer teu bem, e vai se conectar numa pessoa que está acima de você, aí você tem um carro de táxi num ponto, mas aí você vai se conectar com um grande empresário numa outra cidade que ele tem 30 carros. Você só tem a aprender com essa pessoa. Então você tem que cuidar com quem você se conecta, as pessoas que você vai se conectar, de quem você vai buscar conselho. Eu vou falar disso já. Então é preciso tomar muito cuidado com as conexões que você faz. Então, enquanto um empresário como ele, daqui a pouco ele está rico de novo pelas suas conexões, se você der R$1 milhão para algumas pessoas, daqui a pouco ele está pobre de novo. Por quê? Ele não sabe o que fazer com aquilo. Sabe o que a pessoa vai fazer? Ele vai usufruir, vai viver tudo o que ele não pôde viver quando não tinha. Daqui a pouco acaba dinheiro, acaba tudo e ele acaba em nada. Por quê? Porque ele não tem conexões, ele não sabe o que fazer com aquilo, ele não sabe de onde vem, para onde vai, o que ele vai fazer. E dinheiro ele não aguenta desaforo, ele vai embora. O dinheiro vai embora. Eu preciso estar muito bem conectado, conectar com pessoas que são melhores do que eu naquele segmento. Se conecte com essas pessoas, aprenda com essas pessoas. Isso é qualquer área da vida. O cara é pipoqueiro, ele pode ser um pipoqueiro diferenciado. Na cidade de Ribeirão Preto, quando eu morava em Sertãozinho, havia 2 esquinas ali na rua principal, e nas 2 esquinas eram quarteirões longos, grandes, então tinha uma padaria numa esquina e uma padaria na outra esquina. De anos, padaria assim, tradicional, que servia a região. Eram cada um com a sua clientela. Veio um cidadão novato da capital de São Paulo e abriu uma padaria no meio. Qual é a frase que todo mundo falou? Ele vai quebrar. Foi o inverso. Ele quebrou os 2. Por quê? Porque ele tinha conexões corretas. Ele sabia, ele tinha lançamentos de pão da Itália, ele tinha conexões com pessoas que estavam na sua última receita, naquelas novidades. Ele começou a fazer, ele começou a servir os prédios a domicílio, coisa que elas não faziam. Pouco tempo ele quebrou as 2, não é que ele quebrou as 2, ele apenas cresceu, elas quebraram sozinhas. Por quê? Conexão. Então você presta bem atenção em quem você vai se ligar, se você quer ser um empresário. Toma muito cuidado, porque o urubu está cheio. Então você tem que tomar muito, muito cuidado com as conexões que você vai fazer por causa do fracasso ou do sucesso da sua vida. Mesmo dentro das igrejas, veja bem, Deus, eu entendo que Deus ele não dá dinheiro para ninguém. O que ele faz é financiar o teu projeto. Se for bom, Deus está pronto, Ele é dono do ouro e da prata, Ele pode financiar teu projeto, mas dar dinheiro, Ele não vai dar dinheiro para ninguém, porque ninguém pode lidar com algo que Ele não conhece, Ele não tem conexões, Ele não tem planejamento, não tem planos, Ele não tem nada. Então eu preciso estar conectado de forma correta. Conexões corretas servirão de base para o crescimento da tua empresa. Guarde isso. Conexões corretas servirão de base para o crescimento da tua empresa.
As riquezas, elas são o quê? Resultado. Riqueza é só resultado. As pessoas querem ficar ricas por causa do resultado. Eles olham o resultado e quer dinheiro. Ele quer dinheiro por causa dos resultados. Mas é só resultado. O grande valor está naquilo que você é como pessoa, naquilo que você traz dentro de você. E você quer ser um empresário nobre. Eu sei que você está aqui, você tem a sua ideia no seu coração é ser alguém que vai com nobreza crescer. Com nobreza. E eu quero que você veja comigo esse texto bíblico maravilhoso, que diz assim: quanto ao homem nobre, nobres são todos os seus desígnios. Graças aos seus feitos nobres, ele permanece íntegro e firme. Então ele está dizendo assim, que quanto ao homem nobre, nobres são os seus desígnios. Uma outra tradução dirá assim: o nobre, por nobres atos ele persevera. E o texto está dizendo da nobreza. Aí eu quero viver na nobreza, e você também quer. Deus quer que você viva assim, porque Ele é nobre. Deus é nobre. Ele já é rei por isso, todo rei é nobre. Aí, para que você viva na nobreza, como está aqui, eu vou te passar hoje 3 conselhos muito práticos e simples, de você praticá-los e fazer todo dia, constantemente. Então não busque ser apenas um empresário, busque estar entre os nobres. Busque estar entre os nobres. Não seja apenas um empresário. Ser um empresário é muito pouco. Esteja na mesa dos nobres. Veja bem, 3 conselhos que eu vou passar para vocês. 3 conselhos. Pronto? Lá vai o primeiro. Procure ser o melhor no que você faz. Procure ser o melhor naquilo que você faz. Você é motorista de caminhão? Seja o melhor. Você é vende cachorro quente? Seja o melhor. Seja o melhor naquilo que você faz. Eu vou ler um texto aqui para embasar o que eu estou te falando, porque são conselhos. Provérbios 22, 29. Já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho? Você já observou? Uma pessoa que tem zelo pelo seu trabalho? Pois será promovida a serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Por quê? Porque ele é zeloso daquilo que ele faz. Uma pessoa zelosa do seu trabalho tem zelo, tem carinho, tem cuidado, ele tem um apreço por aquilo que ele faz o melhor possível. Procure aperfeiçoar-se naquilo que você faz. Faça com perfeição. Busque ser perfeito. Busque melhorar a cada dia. Quem é o melhor no que faz? O seu lugar é entre os nobres. Isso é uma verdade natural. A excelência que você tem ou não com o que você faz determina em que mesa você vai sentar. Guarde isso. A excelência que você tem ou não com o que você faz, determina em que mesa você senta. Quer sentar entre os nobres? Seja nobre, porque todo nobre, ele faz com nobreza. Então você quer ser um bom empresário, um empresário de destaque, não para mostrar para as pessoas, mas porque você quer fazer com excelência. Então faça com excelência. As pessoas que fazem com excelência, elas vão ter lugar de destaque na mesa dos nobres. Então aprenda isso. Segundo conselho: não faça nada sem tomar conselhos. Repito, aquele que cresce sozinho, algo errado ele fez pelo caminho. Você deve ter planejamento, deve ter alguns planos. Você quer ver Provérbios 15, 22, fala assim: onde não existe... Provérbios 15, 22 diz assim: onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito, há grande vitória. Quer ser vitorioso como empresário? Quer ser vitorioso nos seus projetos? Lembra aí de 3 projetos seus na tua mente, lembra aí, pensa em 3 grandes projetos. Se você tiver alguns projetos, mas projetos importantes, a primeira coisa que você deve fazer, caso você tenha seus projetos, a primeira coisa é começar a buscar uma equipe de conselheiros. Não faça sozinho, não faça de qualquer maneira, não vá fazendo, peitando sozinho.
Busque pela sabedoria bíblica, busque conselhos, porque na multidão de conselheiros existe a sabedoria, na multidão dos conselheiros existe vitória. Ou o contrário também serve, na ausência dos mesmos, a derrota. Então todo aquele que quer fazer sozinho, porque aprenda uma coisa na humildade, sempre tem alguém que sabe mais que você. Sempre tem alguém que sabe mais do que eu. Então eu preciso buscar conselhos. Eu vou dar um exemplo muito simples. Nós temos aqui o Valtão. O Valtão, eu não entendo nada de pedra, eu não sei nada. Então se eu vou fazer algo relativo a isso, eu tenho que buscar conselho com quem? Com o apóstolo Vilmar? É meu pastor. Eu posso buscar com ele, mas aí ele não entende também. Com quem que eu busco o conselho? Com aquele que entende. Então aqui vai 3 dicas para você buscar, que talvez você está perguntando, como que eu vou montar conselheiro se não dá para confiar em ninguém? Calma, deixa eu te explicar. Como que você busca conselheiros, uma equipe de conselheiros? Você pega os teus projetos, senta numa roda de conselheiros, de pessoas que estão determinadas aqui, que eu vou falar para você agora. Quais os critérios para buscar um conselho? Ou melhor, buscar conselheiros. Que critério você pode usar para buscar conselheiros? Primeiro, o conselheiro tem que amar a tua vida. Não busque conselho com pessoas que você sabe que é teu rival. Não busque conselhos com pessoas que você apenas acha que gosta de você. Não, busque conselhos primeiro com pessoas que amam a tua vida, tem que te amar. Ninguém que não ama vai dar um conselho bom. É preciso amar para dar um bom conselho. O primeiro, o conselheiro tem que amar a tua vida. Segundo, o conselheiro tem que conhecer profundamente o assunto. Eu volto de novo no Walter, eu vou mexer com pedra. Aí, eu vou ter lá o Luiz, ele ama a minha vida, mas ele também não entende. Então, além de amar a minha vida, tem que conhecer muito bem o assunto. Então você vai buscar conselho, você precisa, não dá para escapar dos conselheiros. Aquele que faz sem conselheiros um dia quebra. Eu preciso ter uma equipe de conselheiros, pessoas são mentores sobre mim que vão me direcionar, vão me ajudar, porque ninguém pode subir sozinho. Então eu preciso que esses conselheiros que eu vou buscar, eu tenho que ter certeza que amam a minha vida, querem o meu bem. Segundo, eles têm que conhecer profundamente aquilo que eu necessito do conselho, aquela questão específica, ele precisa conhecer. E terceiro, o conselheiro tem que ter já passado pelo lugar que você quer passar, porque ele não pode te dar um conselho porque ele ouviu falar, ele vai te dar um conselho te mostrando algumas cicatrizes, algumas marcas, e ele vai dizer para você assim, ó, não passe por aqui, porque eu já passei por aqui, e essa marca que eu tenho é deste lugar. Passe por aqui, não vá por aqui. Mas ele vai te dar um conselho porque ele te ama, porque ele conhece o assunto e ele conhece de carteirinha porque ele passou por aquele lugar. Buscar conselho com pessoas que não conhecem o assunto, que não sabem nada, você vai sofrer. Isso acontece muito até no meio da juventude. Eles estão para se casar, eles vão buscar conselho com outro solteiro. Não, tem que buscar com alguém que já casou. Alguém que já passou por aquele lugar, alguém que já sabe o que é a vida de casado, alguém que já sabe como é esse caminho. Isso é bem normal. Vai abrir uma empresa, você não pode tomar conselho com alguém que nunca teve uma empresa, alguém que nunca participou de uma, alguém que não sabe nada disso. Então o conselho tem que ser buscado por pessoas que podem te ajudar porque te amam, conhecem o assunto e já passaram por aquele caminho. Então eles vão te dar um conselho acertado. Aí como não é só um, você busque vários nesse nível. Se você tiver essa multidão de conselheiros ao teu redor, você nunca dá um passo errado. Não tem como você errar, só erra se quiser. A pessoa te ama, conhece o assunto e já passou por ali. Ela vai te aconselhar corretamente. Então não busque conselho com qualquer um. Eu quero saber sobre números, eu vou procurar um contador. Não, não é um contador, eu vou procurar o contador, aquele que me ama, aquele que conhece o assunto, aquele que sabe exatamente o que eu preciso. Então você precisa montar uma equipe de conselheiros para os teus projetos. Talvez você não sabia disso, mas biblicamente, para você montar um trabalho, busque uma equipe de conselheiros. Busque sempre uma equipe de conselheiros. Busque alguém que vá te direcionar corretamente. Então é preciso fazer isso. Então não faça nada sem tomar conselhos e procure ser o melhor no que faz. Mas tem mais um conselho nobre. Esse conselho também é da nobreza, ele é duro, hein? Ele é o mais difícil conselho para alguém, mas ele é necessário. Terceiro, ame a repreensão.
Para eu ser um empresário de sucesso, eu tenho que amar a repreensão. Porque se a repreensão vem de pessoas que me amam, querem o meu bem, eu tenho que amar essa repreensão. Quantos pais repreendem seus filhos por amor e diz não faça isso, e eles fazem, e depois dá tudo errado? Quantas mães fazem isso com as suas filhas, aconselham, e elas amam ser repreendidas? No começo ninguém gosta, mas depois você para, vai pensar, fala, é verdade, tinha razão, eu preciso tomar atento, eu preciso fazer da maneira correta. Provérbios 13:18 diz assim, presta atenção nisso, é uma verdade que ela é incontestável. Quem despreza a correção, ele cai no escândalo e na pobreza. Alguém aqui gosta de escândalo? Alguém aqui gosta de pobreza? Dizem que dinheiro não traz felicidade, e eu também acredito nisso. Dinheiro não traz felicidade, mas a pobreza traz muita tristeza. Então eu preciso entender que quem despreza a correção, ele cai no escândalo e na pobreza. Por que ele está caindo no escândalo e na pobreza? Porque está desprezando a repreensão daquelas pessoas que o amam, às vezes até o conselheiro que você arrumou. Quando eles se repreenderem, receba com amor, ame a repreensão. Mas o texto continua, ele diz assim, quem despreza a correção, cai no escândalo e na pobreza. Entretanto, quem acolhe, quem ama, quem recebe a repreensão, ele é abençoado com honra. Então você quer ser abençoado e ser honrado como empresário? Recebe bem a repreensão. Não comece a contestar aqueles que te amam, que estão num nível mais elevado. Você quer crescer, busque pessoas que sabem mais do que você, mas quando ele te repreender, receba, fala, que bom que ele me ama, está dando um conselho bom, eu não queria ter ouvido isso, mas já que falou, eu vou obedecer, eu vou amar. Isso vai fazer você ter sucesso na tua empresa. Isso fará com que você seja um vencedor, porque aprende a ouvir. Toda pessoa que aprende a ouvir, ele já é um vitorioso por si só. É muito bom ser um bom ouvinte. Deus é um bom ouvinte, por isso é o maior vitorioso. Começa a falar com ele, ele te ouve tudo que você fala. Então nós temos que aprender a ser bons ouvintes. Então não nascemos prontos, entenda bem. Não nascemos prontos. Eu e você, nós precisamos ser lixados. E para isso tem que ter humildade para receber a repreensão. Eu preciso aprender a ser lixado. Quem tem pai, mãe vivos, quem tem líderes, quem tem pessoas ao seu redor, quem tem mentores, pessoas, ouça essas pessoas. Aprenda a ouvir essas pessoas. Ouça-os. Deus sempre vai usar pessoas que estão acima de você para te direcionar corretamente. Deus, ele por amor, ele usa pessoas para te colocar no prumo. O que mais Deus quer é ver você um vitorioso, um empresário vitorioso que levanta uma bandeira e fala assim, Deus me colocou aqui com os seus conselhos, com a sua direção, com as pessoas que ele pôs ao meu redor, com os princípios que eu apliquei. Deus me pôs nesse lugar, e Deus é o maior interessado no teu sucesso. Há um engano das pessoas pensarem assim que Deus quer que as pessoas sofram. Deus está me fazendo sofrer. Não, Ele não está fazendo. Todo o sofrimento que as pessoas passam é porque buscaram o sofrimento ou não ouviram o conselho para terem sucesso. Então cuidado com conselhos, com os conselheiros. Cuidado, você que está com uma empresa aberta para que não feche, cuidado com conselhos. Em época de crise os conselhos são vários. Toda época de crise o que mais dá é conselheiro, só que na realidade não são conselheiros. Por quê? Porque não te amam, não conhecem um assunto e nunca passaram por aquele lugar. Então não caia em conselhos que veio do redemoinho da crise. Não, ouça conselhos daqueles que realmente amam você, conhecem um assunto e já passaram por ali. O que eles falarem você faz. Eu conheço um moço, o nome dele é Jorge, eu conheci esse rapaz lá em Mojimirim. Numa época difícil da minha vida, ele não tinha, talvez isso sirva para você. Ele não tinha, esse moço, ele era pobre, ele era tudo que a sociedade aparentemente não favorece. Ele era um menino pobre, ele era negro, ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele vivia assim sozinho, foi crescendo, ele viveu na FEBEM um tempo, naquela época tinha FEBEM. Quando eu o conheci na igreja, a situação dele era essa. Ele trabalhava no seu dia a dia, nessa época então, ele se casou e era um jovem casal. Ele simplesmente, aqui fora ele não tinha nada, como eu estou dizendo, ele não tinha nada. Mas dentro dele tinha uma ideia, ele tinha um empreendimento dentro dele, ele tinha algo, in significa para dentro. Internamente ele tinha algo. E ele pensava assim, ali na escola, tem uma escola até hoje lá,
O povo acaba a escola à noite e desce para o ponto de ônibus que passa por essa praça e vai no ponto. As pessoas saem do parque industrial, onde na época tinha algumas empresas ali, e passam por aqui, vai pegar ônibus, outros passam correndo, e vai chegar tarde, vai ter que jantar. E eu vou fazer o seguinte, eu gosto de cachorro-quente, eu vou vender cachorro-quente na esquina da praça onde esse povo passa. E ele pegou um carrinho, e ele foi lá, só que ele não fez um cachorro-quente de costume, ele fez um que ele gostava. Ele fez um cachorro-quente, do qual ele fazia tudo, ele preparava tudo, ele fazia o purê de batata, ele fez o diferencial porque ele gostava. Ele fez porque ele gostava, ele falou, se as pessoas comerem isso aqui, vão gostar, porque não é um cachorro-quente que todo mundo faz. Aí ele pôs esse carrinho lá. Passou cerca de 8 meses, ele tinha 5 carrinhos na cidade. Um dia eu estava meio mal, na época eu estava passando uma fase difícil, eu estava saindo de uma fase de vida, entrando para outra, ele me emprestou um carrinho, ele falou, vou te dar um carrinho para você fazer aí, você faz cachorro quente, você me ensinou, falou, você vai, fica aqui nesse ponto, vou dar para você esse ponto, até você ver, porque eu tinha outra profissão, eu tenho outra profissão, mas era uma fase da vida, e ele pegou e deixou dos 5, ele deixou um comigo ali. No dia que ele deixou comigo, eu faturei o que eu levaria 15 dias para ganhar trabalhando, porque eu estava na capa dele, na sombra dele. Mas não era o meu chamado aquele. Eu só estou falando isso para você entender que o menino, apesar dele aparentemente não ter instrução, não ter estudado, ser sozinho, não ter os pais, ele passar numa sociedade que tem problemas com preconceito, apesar disso, ele conseguiu romper e vencer e fazer assim. O que eu quero dizer para você? Não interessa o que você foi no passado, não interessa o que falaram de você, não interessa onde você fracassou, não interessa as falências que teve. Isso tudo não pode demarcar o teu futuro. Isso não pode marcar o teu destino. Biblicamente não pode, humanamente não pode, nada disso pode marcar, porque aquele menino não foi marcado por aquilo que ele foi ou que falaram dele. Ele foi marcado por um projeto que ele tinha dentro dele, pôs em prática. Ele tirou de dentro e externou algo que estava dentro. E foi virando uma rede de cachorro-quente. Por quê? Porque ele fez isso, pondo para fora valores internos. Então existem valores internos dentro de vocês. Se vocês estão aqui hoje e são primícia desse dia, porque eu entendo isso, são primícias desse dia, da rede de empresários. Rede de empresários é uma rede de empresários, onde você vai criando rede, você vai conectando com pessoas, vai conhecendo pessoas, você vai aprendendo como que você faz para crescer, como você faz para não cair, como que você faz para diluir toda essa dor. Talvez houve dores no passado, de falências e tantas agressões na sua vida empresarial. Então esse lugar é um lugar para que você limpe tudo isso e você recomece a partir daquilo que está aí dentro, porque se um dia você foi, ainda está aí, você continua sendo, está aí dentro, há uma semente empresarial aí dentro, há algo dentro de você capaz de te elevar o nível, colocar você num nível maior. Mas eu preciso aplicar princípios que vão me manter de pé como um empresário, aprendendo todos esses princípios na diferenciação do ser humano, da diferenciação de máquinas, na diferenciação do que Deus tem com você, na diferença daquilo que está dentro de você, teus projetos e teus planos, e daquilo que a sociedade quer plantar. Não fique com o que o povo fala. O maior empreendedor da história chama-se Jesus Cristo. Ele foi um tão grande empreendedor que há 2000 anos ele não está mais conosco fisicamente e você está aí, sentado no empreendimento dele. Ele empreendeu, ele foi um empreendedor, ele fundou a igreja, ele empreendeu, ele montou a igreja, dele nasceu, gerou e está até hoje. Tentaram fazer de tudo com ela, eliminar a igreja, parar a igreja, frear a igreja, denegrir a igreja, mas ela continua de pé, porque é um empreendimento que um empreendedor fez um dia, porque estava dentro dele. Então você não é diferente. Tudo que você quiser empreender, não olhe para a crise, olhe para os princípios que são aplicados para que você se torne um vencedor. Princípios que estão aí dentro, é só você colocar para fora e pôr em prática aquilo que você está recebendo, praticar de fato tudo que você está ouvindo, buscar mesmo conselheiros, não pare de planejar, não pare de sonhar, não pare, porque Deus vai fazer de você uma pessoa diferente. Esses 12 meses que se seguem vão mudar a tua vida, eu tenho certeza absoluta. Eu sei que alguns de vocês vão despontar, porque aquele que dá ouvido e aplica desponta, porque aquele que ouve conselho sábio é. E a rede de empresários nada mais é que uma rede de conselhos vindo diretamente de Deus, e eu posso garantir você, eu amo a tua vida, senão não estaria aqui não, eu estava em casa, comendo uma sopinha. Eu estou porque eu amo a sua vida, então eu estou apto a te aconselhar.
pelo menos no que diz respeito à vida espiritual, a princípios humanos, para você aprender como lidar com as pessoas ao teu redor. Não se perca. Se você está pensando em abrir uma empresa, já está caminhando com ela, com o teu sonho, não anule, não destrua aquilo que você deu início. Se deu início, não pare, continue, mas continue do jeito correto. Conecte as pessoas corretas, ande com as pessoas corretas, se aconselhe com as pessoas corretas, faça o diferencial de forma correta, porque Deus com certeza vai dar para você algo diferenciado, porque se você faz a diferença, você recebe tudo que é diferente. Então você precisa fazer isso, faça a diferença na tua vida, não desista de nenhum projeto seu empresarial, não desista de nenhum projeto. O que é empresário? Todos aqueles que querem fazer do seu CPF um CNPJ, todos aqueles que querem fazer do seu CPF um CNPJ, ele é um empresário, ainda que ainda não fez, mas já está na intenção. Então faça e ande corretamente. Eu duvido que você vai quebrar, eu duvido que você vai ser um derrotado. Pelo contrário, normalmente o crescimento é rápido. Quando se aplica princípio, se cresce rápido. Quando se aplica princípio dentro, estabelecido já na palavra, você não tem como quebrar. Então aprenda isso, os valores, os preços, os conselhos, cuidado com quem anda, cuidado de quem você ouve conselhos. Amém? E eu quero orar com vocês, eu quero abençoar a tua vida, porque se nós estamos aqui numa rede de empresários, também tem o lado espiritual, e eu quero exercer esse lado espiritual da liberação do ministério, porque a rede de empresários, ela tem a função de liberar, não só instruir, mas fazer também a liberação, para que você consiga romper. E eu queria saber se alguém aqui já tem um CNPJ, se alguém já tem um CNPJ, amém? Se alguém não tem e planeja ter um CNPJ, porque o que eu quero orar é diferente, não é a questão se você tem, é o estado que ele está. Ter, muita gente tem, o problema é o estado em que ele se encontra, é o estado que o CNPJ está. Talvez ele está denegrido, ele está sofrido. Por quê? Porque o CPF está assim, você está assim, por isso que a empresa ficou assim. Mas hoje Deus vai mudar isso, eu tenho certeza absoluta disso. Fique de pé. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar teus negócios, abençoar o teu CPF, para que o teu CNPJ seja próspero, abençoar a sua vida, porque a bênção não é a empresa, é o empresário. Quem prospera não é a empresa, é o empresário. Você nunca ore a Deus falando, Deus abençoe a empresa. Não, Deus abençoe o empresário, me abençoe como empresário. Nunca abençoe as coisas, abençoe pessoas, porque a unção para vencer está na pessoa, não nas coisas. Então hoje nós estamos demarcando isso na tua vida, abençoando você, para que você cumpra o teu papel de empresário na cidade. Eu quero ver você no topo, eu quero ver você lá em cima, eu quero ver você com a tua empresa aberta, ou a tua empresa mantida, eu quero ver você de pé, e a responsabilidade disso, glória totalmente do Senhor, que vai estar fazendo isso por instrução, por direção, por direcionamento e por liberação na tua vida, amém? Feche os olhos e pense aí nas suas dores, caso elas existam. E se não existem dores, pense no teu sucesso, assim mesmo, com dores ou sem. Pai, aqui estamos nós, Senhor, com homens e mulheres, que em algum momento da sua história, têm sonhos, ou teve sonhos, ou estão lutando para manter esses sonhos. Deus, hoje, nós estamos tratando como o Senhor trata, o Senhor chama pelo nome, o Senhor lida com o CPF, o Senhor não lida com o CNPJ. E como o Senhor lida com o CPF, lidando com homens e mulheres, com pessoas individuais, com pessoas que, Deus querido, estão colocadas nesse lugar, com um firme propósito, de serem a bênção nesse lugar, que eles sejam bênção na cidade, sejam bênção na família, sejam bênção onde eles puserem as mãos. E esse CNPJ, se ele está sujo, que hoje seja rasgado o céu e seja limpo, que o teu CNPJ seja limpo, mas antes dele ser limpo, seja limpo o teu CPF. Que você, como ser humano, seja hoje visitado pelo Senhor e seja tirado do teu coração toda dor, toda mágoa, todo o espírito de desistência, de vontade de parar. Não pare, Deus está dizendo não pare, prossiga,
Porque aquilo que você fizer como pessoa vai refletir naquilo que é como empresa. Aquilo que você faz como pessoa, como um CPF, como um ser humano, como aquele que ouve conselho e avança, esses resultados serão refletidos na tua empresa. Você que sonha em ter uma empresa, sonhe mesmo. É Deus que projeta em você os sonhos que são dele. Muitos sonhos que você tem não são teus, são dele. Ele olha para você, ele quer financiar o teu projeto. Então apresente perante ele o teu projeto, para que ele seja colocado à tona, para que você rompa, você vença. Muitos poderão não entender, mas você vai entender, porque o que Deus está liberando sobre a tua vida hoje, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua empresa, o que Ele está liberando hoje é uma unção para você arrebentar grilhões, para você sair daqui desde já, sair com a esperança de um nome limpo, de um nome honrado, de um nome exaltado por Deus, daquele que vai estar andando em níveis maiores, daquele que vai estar conquistando coisas muito maiores e melhores, aquele que vai estar andando em níveis mais altos. Assim Deus olha para você, assim eu olho para você, assim eu libero sobre você, assim eu creio que é você, alguém que é vencedor, alguém que é vencedora, alguém que vai romper no sobrenatural. A tua empresa não será visitada pela falência, não será visitada pelo infortúnio, a tua empresa não será visitada pelo mal, a tua empresa não vai ser visitada pela morte, não vai ser visitada pela desgraça, antes pelo contrário, a tua empresa já está sendo visitada. Pastor, mas eu não estou vendo ela, mas Deus já viu, ela já está sendo visitada com a glória do Deus vivo, e você pode ter certeza, o inferno querendo ou não, se você aplicar esses princípios, cada um deles vão fazer prosperar a tua casa, prosperar a tua empresa, prosperar a tua vida, e você vai ser um marco divisor nessa cidade, aonde você pisar vai ser conhecido como alguém que venceu do nada. Vão dizer, mas como que ele venceu do nada? Não, você dirá, eu venci do tudo, Deus é tudo sobre mim, por isso eu não venci do nada, não, eu venci foi do tudo, o tudo é sobre mim, e me deu vitória, me deu conquista, me deu possibilidade de ser um vencedor, um ganhador, um conquistador, um empresário, e além disso eu vou abençoar muitas famílias com a empresa que Deus está me dando hoje. Tem gente hoje que Deus está dando empresa, Deus está dando uma empresa para você, porque Ele quer que você seja abençoador de famílias. Deus vai te dar para que você dê, Deus vai te dar para que você libere, vai te dar para que você prospere outras pessoas com você. Guarde isso no teu coração, creia isso, você verá paz de família. No dia que você vê, fique de olho fechado e escute isso, no dia que você vê um pai de família comendo de um salário do teu CNPJ, da empresa que você tem, você vai lembrar dessa palavra. Deus vai estar usando você para alimentar famílias, Deus vai usar você para alimentar pai de família, para alimentar famílias inteiras, alimentar esperança, alimentar pessoas que querem estudar e não podem. Deus vai te usar para essas coisas. Então creia, quando você vê essas pessoas usufruindo da empresa que Deus está te dando hoje, está livrando hoje, liberando hoje, Ele está liberando isso sobre você, e não é sobre o CNPJ, é sobre o CPF, é sobre você, e vai refletir na tua empresa, e a tua empresa será abençoadora, aonde quer que ande. Então seja abençoado nos teus intentos, abençoado nos teus projetos, e que mal nenhum chegue à tua tenda. Pelo contrário, que você viva o sobrenatural, que você viva as delícias, as maravilhas, a ponto de chegar ao ponto em que Deus diz na sua palavra, como foi lido no início, e eu estarei lendo novamente. Fique de olho fechado e guarde essa palavra com você, porque eu vou ler para você a vontade do coração de Deus para você. Ele diz assim: esta pessoa é você. Esta pessoa, você não ficará refletindo, escute bem isso, sobre os dias que se passaram. Então não fique pensando, preocupado com falência, não seja paralisado pelo que foi e não deu certo, não pare nisso. Você não ficará refletindo sobre os dias que se passaram, porque Deus o mantém ocupado, desfrutando as alegrias do seu coração. Deus tem algo para você, te dar uma ocupação de desfrutar o que Ele está liberando agora sobre a tua vida. Deus está liberando sobre você como empresário, Deus está liberando para você como empresária, Deus está dando para você a possibilidade de fazer a diferença na sociedade. Você não é qualquer coisa, Ele te trouxe aqui, você é primícia, e como primícia é o melhor fruto, e como o melhor fruto você vai prosperar. Eu profetizo muita prosperidade na tua vida, eu profetizo prosperidade na tua família, prosperidade nos teus negócios, prosperidade tanto no teu CPF quanto no teu
teu CNPJ, prosperidade a todos que te rodearem, vão te procurar para buscar conselho, para descobrir como que cresce tanto, vão te procurar para descobrir como que faz para ser tão bem sucedido, vão te procurar, e quando procurarem, ame essas vidas e deem a elas todo o conselho necessário, faça com elas o que Deus está fazendo com você hoje, agora, aqui, já, em nome de Jesus. Recebe isso no teu coração e dê um aplauso ao Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém.